Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, falando sobre esse assunto que de manhã já foi bastante coberto. Vocês podem colocar a minha... Isso, perfeito. Pode deixar aí no centro mesmo, que está bom assim, tá? Então, o que nós vamos falar hoje, de certa maneira, o que nós vimos é como educação é um negócio relevante, né? Relevante para a vida, relevante para os negócios, porque a gente fala de education, que é esse casamento entre advertising e education, mas se vocês verem o grande peso, não é? Até agora, nesse nosso evento, foi sobre educação. A educação formal, lifelong learning, ou seja, educação é fundamental. E o que nós vamos agora conversar é um pouco mais sobre propaganda, ou seja, sobre advertising, sobre o outro lado do education. E por que, de certa maneira, a nossa visão, nosso objetivo é ter essas duas forças atuando juntas. Para isso, eu vou fazer uma breve digressão, uma breve visão histórica, da qual eu, pessoalmente, pela minha idade, já participei de grande parte dessa história, né, no mundo da propaganda, mas a ideia é ver o que mudou e o que vai mudar na propaganda e no marketing. E nós estamos numa era hoje, onde os resultados em comunicação estão subindo pela escada e os custos pelo elevador. Nós estamos fazendo cada vez mais esforço para obter o mesmo resultado. Nessa era, o marketing precisa rever suas premissas, porque se continuarmos assim, vai chegar um ponto de inviabilidade de custo para o esforço que a gente pretende realizar. A razão disso é que nós trocamos o mundo da atenção pelo mundo da distração. Todos nós estamos com Attention Deficit Disorder. O conceito de audiência serve cada vez menos para garantir resultado. É como se a gente estivesse na frente daquela mídia, mas não necessariamente recebendo aquela informação. Então, o foco hoje de cada um de nós é cada vez mais pulverizado, multiforme, multitela, multilinguagem, né? E o resultado disso é que a atenção e o engajamento, né, se transformaram na matéria-prima mais escassa no marketing. E a gente sente isso porque investe cada vez mais e o resultado não vem na mesma proporção do investimento. O que nós precisamos em momentos como esse, quando isso acontece no segmento onde atuamos? Nós precisamos todos nos conscientizar que precisamos sair das nossas torres de marfim e cairmos juntos na nova Torre de Babel. Ou seja, temos que trocar de torre. A verdade é que nós estamos na era da infoxicação. Estamos todos infoxicados por informação. E essa pandemia de informação afeta a eficiência da comunicação. E, claro, muita gente, quase todo mundo, foi para o digital. E ir para o digital é condição essencial, mas não suficiente. Não adianta necessariamente a gente achar que likes, número de seguidores, que essas métricas que nós estamos utilizando vão definir o futuro do nosso negócio. Nós estamos cada vez mais com capacidade de quantificar e cada vez menos de mensurar. E precisamos, portanto, rever o que estamos fazendo. Nós precisamos entender que a propaganda foi alterando a sua relação com o consumidor e com o mercado. E isso gerou diferentes abordagens e processos ao longo de décadas. Vamos, então, fazer essa viagem regressiva, bem rápido, tentando entender aonde a publicidade estava, por onde passou até chegar até aqui. Então, vamos falar sobre as 4 fases da indústria da propaganda. Indústria que o Brasil é uma das mais sofisticadas. Se a gente voltar para a década de 60, 70, nós vamos ver, naquele momento, que a tonicidade, ou seja, a atenção, o foco, estava nos atributos físicos e na performance dos produtos. Cabia à propaganda explicar didaticamente para que serviam os produtos. Foi a época onde
o conteúdo era prevalente ou era mais relevante do que a forma. Nós não estamos preocupados tanto com estética, design, sim com a capacidade didática de explicar o que fazia um aspirador de pó. Foi a época das garotas propaganda, comerciais de 3 minutos de duração, onde a garota propaganda falava: este é o aspirador Valita. Veja como ele limpa o chão. Veja como tira o pelo do gato. Veja como é portátil e cabe até embaixo da cama. Veja como é fácil de limpar o saco de poeira. E a pessoa fazia toda essa operação durante 3 minutos, porque as pessoas estavam frente a um monte de produtos novos e não tinham uma noção da importância desses produtos na vida dessas pessoas. E essa propaganda era complementada por propósito, ou seja, ao usar este aspirador, você vai ter tempo mais para os seus filhos, para cuidar mais de você, para o maridão, numa época ainda onde não havia o politicamente correto, etc. Então, de certa maneira, era uma propaganda que falava sobre como funcionavam as coisas e os atributos dessas coisas. Eram, portanto, propagandas sem nenhum valor estético, mas o importante era explicar, e a gente explicava obsessivamente tudo. Vejam o volume de textos que havia na propaganda. Por quê? Porque a gente explicava até o que eram flocos de milho, o que era um frango frito, o que era uma maquiagem, como fazer maquiagem, como é que você ficaria mais bonita nesse biquíni. E se falasse de automóveis, então, todos os features do automóvel estavam nessa propaganda, ou seja, o objetivo era explicar como funcionavam as coisas, para que serviam e o que aquilo mudaria a sua vida. E foram 20, 30 anos, não é, de didatismo explicando para que eu preciso de uma facite ou o que a gelatina Royal vai deixar os seus filhos felizes. Vejam o volume de texto nessa época. E é incrível que nessa época a gente ainda chamava de reclame. Não era propaganda, era reclame. A razão do nome reclame, apenas como mais uma cultura geral, é que ele se refere a um passado que não deveria nem ter acontecido, porque, na verdade, reclame eram as reclamações que ocupavam os jornais sobre escravos que haviam fugido das fazendas. Daí o termo reclame, que era o jeito da gente reclamar que um escravo havia fugido. E depois dessa fase didática, onde o importante era o atributo do produto, nós chegamos na década de 80 e 90, quando houve uma inversão. Eu não precisava mais explicar como funcionava um aspirador de pó, uma batedeira elétrica, um processador de alimento, todo mundo já sabia. O que eu precisava deixar claro na minha propaganda era que Arno é melhor do que Valita. Ou seja, foram 2 décadas de exacerbação das marcas, e aonde a forma da propaganda era prevalente sobre o conteúdo. Nós saímos de um volume gigantesco de explicação, didatismo e texto para uma visão minimalista da propaganda, que ganhava muitos prêmios em Cannes, não é? Mas o que importava era a forma, a beleza, a estética e a valorização da marca. Ou seja, dali para frente, eliminou-se praticamente o texto nas propagandas, a ideia era muito mais visual, porque eu não precisava explicar para que as coisas funcionavam, apenas posicionar o meu produto, a minha marca, de maneira adequada. E vejam que se transformou, por exemplo, uma propaganda de automóvel, tá certo? Ou de cerveja, ou de Havaianas, e assim sucessivamente. Chegamos numa terceira fase da propaganda, no ano 2000 e no ano 2010, quando começou a haver novamente um monte de coisas novas, de produtos que as pessoas não entendiam, por exemplo, um celular, o que você pode fazer com ele, por exemplo, a internet, ou seja, a tecnologia avançou muito, e nós, então, sentimos naquele momento que o intervalo comercial, ou que a página de propaganda,
não mais estava gerando a atenção das pessoas. A tonicidade, então, nesse momento, passou a ser na integração da marca ao conteúdo da mídia. Quando a gente percebeu que o intervalo comercial não tinha a mesma atenção da novela, ou que a página de propaganda não tinha a mesma atenção do conteúdo da revista, nós passamos, então, a criar uma nova fase da propaganda, que a gente chama de terceira fase, onde o meio era prevalente sobre a mensagem. Ou seja, foi um período onde os veículos de mídia, pressionados pelo universo da propaganda, finalmente abriram essa possibilidade de sinergia, que antes era proibida entre igreja e Estado, entre o editorial e o comercial. O que antes parecia impossível, proibido, pecado mortal, agora passou a ser considerado normal, e a gente teve uma nova lufada de atenção, porque integramos nossa informação publicitária, nossa marca, ao conteúdo dos veículos. Ou seja, além do universo de Hollywood e além do universo de Bollywood na Índia, tínhamos agora o universo do Brandwood. Ou seja, marcas passam a se transformar em mídia, gerando conteúdo relevante e competindo pela atenção do consumidor em relação ao conteúdo editorial dos veículos de comunicação. Foi um período onde o cinema liderou esse processo, colocando as marcas, os produtos dentro dos filmes. Foi um período onde o merchan, o famoso merchandising, assumiu uma posição de liderança, e onde tudo tinha a marca participando visual e ativamente daquele processo. Advert games, ou seja, games que eram criados e patrocinados, onde o produto estava presente no game. Tínhamos os branded shows, shows que as emissoras produziam, mas que quem patrocinava, ou mais do que patrocinava, estava presente na trama, no enredo, era a marca, ou as várias marcas. Foram produzidos nesse momento centenas de séries com presença de marcas editoriais e até produtos jornalísticos. Foi aí que começou esse grande boom das chamados festivais, seja esportivo ou de música, não é? Os advertorials nas revistas, onde a propaganda passou a ser quase que uma página de conteúdo e não apenas de propaganda. Então, um tênis agora não tinha apenas o tênis fotografado, uma frase de efeito e o logo do cliente num canto onde o goleiro não pega, que era a tônica da década de 90, para agora sim a presença muito maior da marca e principalmente da explicação do tipo de solado, da resistência que aquele tipo tinha. Voltamos a explicar novamente com muito mais detalhes e interessante o conteúdo daquilo. Nós mostrávamos para que servem a maquiagem, voltamos a falar novamente sobre o poder do perfume no processo de sedução. E foi nesse momento, quando as empresas se deram conta que elas podiam virar mídia. Ou seja, que Einstein estava certo, que EC igual a MC, que every company is a media company. Foi exatamente nesse período que as empresas passaram a se transformar, virar mídia. Ou seja, foi o período onde surgiu o que hoje chamamos de private label media. Ou seja, a Lego passou não somente a produzir brinquedos, mas também filmes que eram lançados em Hollywood, ou que eram lançados nos cinemas, como filme mesmo, como atração, e não somente como merchan dentro do filme que alguém produziu. Ou seja, a Lego passou a produzir filmes. As revistas passaram a ter revistas de marcas, de empresas, como a TAM, a Ford, a Fleury, a BMW, a Motion, a One Health, a Pandora. As empresas pensaram, eu posso ter a minha revista e falar tudo sobre o meu produto, sobre minha marca, sobre os meus consumidores, sobre quem utiliza isso, sobre meus revendedores. Ou seja, foram se transformando em mídia, não é? A Airbnb coloca uma revista em cada apartamento alugado. E, claro, o mesmo fenômeno ocorreu na internet, porque, nesse momento, a internet ganhava relevância. E nós passamos, então, a ter produtos como esses, sites
de altíssima audiência, feitos pela L'Oréal, mas que não se chamavam L'Oréal.com.br, chamava-se Beleza Extraordinária. Ele era produzido pela L'Oréal, ou por alguém para a L'Oréal, e o que ele vendia era como fazer hidratação na praia, que tipo de cabelo você tem, ou seja, informação relevante, tendo por trás uma marca que se transformou em mídia. A mesma coisa foi fazendo outras marcas, como, por exemplo, preparadopravvaler.com.br, um site de esportes, não é? E, ao mesmo tempo, de assuntos que interessavam a Gillette, powered by Gillette. Então, ela deixa de ser uma empresa que paga para estar num cantinho, num banner, e passa a ser a mentora do conteúdo, uma decisora do conteúdo que estava dentro desse site, Private Label Media. E a Adidas criou o seu Adidas Football TV, e a Kraft criou o iFood Assistant, onde você entrava para saber de receitas, como produzir determinados pratos e etc. E, claro, em determinado momento, querendo crescer mais ainda em audiência, foram em busca das celebridades, das influenciadoras ou influenciadores, que eram contratados, então, como mídia para essas marcas, e isso, até hoje, continua ainda relevante. Então, nós passamos, portanto, por essas 3 fases até meados de 2010 e 2020. O que aconteceu em 2020? E o que está acontecendo, e essa é a razão da gente estar aqui hoje conversando sobre esses temas ligados à educação. O que aconteceu foi que, em 2020, a tonicidade passou a ser no propósito das marcas. As marcas entenderam que elas tinham mais atenção dos seus clientes se elas tivessem um propósito legítimo, uma causa para defender, e, principalmente, uma contribuição verdadeira para a sociedade. Nessa fase, então, a 4ª fase, a mensagem passa a ser prevalente sobre o meio, contrário do período anterior. Ou seja, nesse momento, algumas características enfáticas. Primeiro, uma proliferação de mídias, ou seja, existe hoje, no mundo, 70 trilhões de páginas de web. Desses 70 trilhões, 2% oferece espaço publicitário. Se nós juntarmos todos os espaços disponíveis desses 2% dos 70 trilhões e botarmos um banner coladinho no outro, este conjunto de banners viáveis ou disponíveis daria 9,5 vezes a viagem em torno do Sol. O que dá bem para nós uma ideia da dimensão de conteúdo ou de espaço disponível nesse mundo. Segundo, um retorno ao diálogo e não mais ao monólogo que reinou por mais de 100 anos na propaganda. Terceiro, perda gradativa da atenção. A atenção continuou caindo sem sinal de revigorar. Quarto, uma busca incessante pelo engajamento. Ou seja, o marketing entendeu que mais ou tão mais importante do que a audiência é o engajamento que é possível. Simultaneamente também uma migração, como nunca houve antes, de verbas para Big Data, para a individualidade das relações e para o ponto de venda. E o crescimento e a evolução exponencial do digital. Essas são as características desta 4ª fase da propaganda. E a pergunta que todo mundo começou a se fazer é: como é que eu gero conexão e ignição com capacidade de engajar meus consumidores? Aí surge, claro, o propósito como talvez esta arma de você conseguir engajar as pessoas em torno da sua marca e das causas dessa marca. Ou seja, de repente, todo mundo começou a acreditar que só o propósito legítimo e implementado tem essa capacidade. E começamos a ver marcas de sorvete
patrocinando, auspiciando e celebrando o Black Lives Matter, o McDonald's valorizando a mulher e mudando do M de man para o W de woman. Começamos a ver material de, eu diria, de paisagem urbana utilitário, onde o cartaz, na verdade, servia para sentar ou se cobrir da chuva. Ou seja, a obsessão passou a ser o propósito. E, claro, tudo aquilo que pareceu para essas marcas um propósito legítimo e grandioso. E aí a natureza, a ecologia, não é? A respeito aos gêneros, e assim foi. E aí todas as marcas criaram uma verdadeira corrida em busca do propósito. Alguns legítimos, outros absolutamente falsos, mas o objetivo era criar um propósito. E até hoje, nós estamos em 2022, não é? Portanto, desde 2020, mais ou menos, essa divisão didática eu não gosto de fazer, porque parece que é muito, começa naquela data. Não tem uma data, foi algo que foi mudando, e eu apenas dividi em décadas para didatismo. Mas a verdade é que, de repente, a gente começa a ver marcas como Patagônia, que diz, não compre essa jaqueta, manda a sua que está puída, a gente serve ela e devolve para você para não gastar mais água no planeta, para não precisar produzir mais nada, não é? E assim por diante. Então, a atenção do mercado está voltado agora para o propósito e a missão das marcas. O propósito passou a ser a nova bússola que está indicando o caminho para o marketing das marcas. E todas estas marcas estão agora, nesse momento, em busca de propósito. Então, propósito está se transformando na real identidade da empresa. E é algo que precisa, como eu falei, não apenas ser enfatizado, verbalizado, mas vivenciado. Porque no mundo das redes sociais, não há como esconder verdades. Portanto, se não é um propósito legítimo e vivenciado pela marca, a máscara cai rapidamente. Então, propósito é uma questão de ótica e de ética. Ótica no sentido de você ver qual é o propósito mais relevante para o tipo de produto ou marca que você tem, e ética no sentido de ser genuíno e verdadeiro. E aí, um pit stop aqui para comentar com vocês, que nós saímos de uma propaganda, eu diria, com visão idealista e passamos para uma propaganda identitária. Não é mais aquela mesa do café da manhã linda, onde todo mundo rindo, toma o café da manhã, mas agora é a realidade de o filho sai correndo com pão na mão. Ou seja, a gente procurou mostrar, não mais as pessoas como a sociedade gostaria de se ver, mas sim como elas são. E isso teve grandes mudanças no casting e até no roteiro dos comerciais. Mas o mais importante de tudo é entender que a função do branding é projetar uma sombra maior que a realidade atual de uma marca. Se não estivermos fazendo isso, não estaremos fazendo branding da maneira correta. Ou seja, é importante entender que o branding é uma visão de futuro e não necessariamente uma realidade do presente. Se você não agir assim, seus concorrentes vão agir. Ou seja, como é que a gente faz em termos de brand? A gente vai pegar uma luz oblíqua sobre o objeto. Então, eu não vou botar a luz em cima desse microfone, eu vou botar lateralmente para que a sombra que esse microfone projeta seja muito maior do que o microfone atual. Então, a obliquidade em marketing e branding é fundamental, porque vai marcar alguma coisa que expressa o caminho e não somente o que é hoje. Mostra o filme e não a foto. Ou seja, não significa, e é importante dizer isso, mentir ou exagerar. E sim, significa sonhar, imaginar e lá na frente realizar. Porque um sonho significativo sempre antecede uma realização significativa. Pollock nos ensina que nações que ficaram grandes pensavam grande e não ao contrário. As pessoas não passaram a pensar grande porque a nação ficou grande.
desde a Grécia, desde o Egito, desde Roma, dos grandes navegadores, da Inglaterra, dos Estados Unidos, sempre uma visão grandiosa antecedeu uma realização grandiosa. Portanto, o marketing, o branding, tem que pensar e agir desta forma. Não significa mentir ou exagerar, significa sonhar, imaginar e dividir isto com seu público, chamá-los para sonhar conosco. Então, não é sobre o que eu sou, e sim sobre o que eu quero ser. Esse é o verdadeiro propósito, tá certo? Ou seja, e aqui eu não quero fazer uma digressão muito longa, mas apenas dizer o seguinte: a árvore está virtualmente presente dentro de cada uma dessas sementes. Ela já está lá. E é assim que o branding tem que se enxergar. Em termos filosóficos, o virtual não se opõe ao real, ela se opõe ao atual. O virtual significa algo que eu serei. Não é mentira, é uma verdade. Mas é uma verdade que vai acontecer se eu dividir este sonho, essa imaginação, essa visão, com todos que me rodeiam, público interno, externo e etc. Ou seja, o virtual tem o que a gente chama, o que o Nietzsche chama de potência do real já dentro dele. E claro que este é o verdadeiro sentido do marketing. E nós, por alguma razão, nas últimas décadas, desvirtuamos o que significa marketing e usamos até a palavra pejorativamente como marqueteiro, marketagem. Não é? E está na hora de se restabelecer esta visão do que seja branding, do que seja marketing. É nisso que o propósito é fundamental. Então, até recentemente, como se montava uma empresa? Havia a chamada equação dos 3 prós. Primeiro, um grupo de profissionais se reunia e resolvia montar um negócio. E começava na garagem, começava em algum lugar, no escritório alugado, e a coisa ia crescendo, todo mundo trabalhando muito. E, de repente, quando a empresa não tinha mais 3, 4 funcionários, estava com 100, já começava uma zona, ninguém se entendia. Aí você tomava uma decisão: eu preciso de processo para continuar trabalhando e crescendo. Então, a segundo pró que surgia em qualquer organização, depois de começar, eram os processos para botar ordem na zona. E lá na frente, quando a empresa continuou crescendo, se transformou numa grande organização, aí um dia o conselho fala assim: nós precisamos definir o nosso propósito. E foi assim que todas as empresas evoluíram nesse mundo. Só que o propósito ganhou tanto em importância e evidência, que agora nós temos que inverter. Qualquer empresa pode ter 2 ou 3 funcionários. A primeira coisa que se faz é definir o propósito desta empresa. Para que ela existe? Se ela não existisse, o que as pessoas sentiriam falta? O que ela pretende ser como pessoa jurídica e qual é o sonho, a imaginação desta empresa? Segunda coisa, eu começo a criar os processos, desde cedo, mas processos que me levem a cumprir o propósito. Os processos são feitos não para eliminar a zona, mas sim para não perder de vista o propósito que fez aquela empresa nascer. E mais para frente, entendendo o propósito e os processos necessários, os profissionais mais adequados para aquela empresa e para aquele propósito. Ou seja, daqui para frente vai ser mandatório implementar essa inversão. Porque o propósito, como eu falei, nessa 4ª fase do mundo do marketing e da propaganda, ganhou muita evidência. Então, uma empresa é o seu propósito materializado por seus processos e seus profissionais. Ou seja, um estudo da Korn Ferry nos mostra que as empresas com equipe focada no propósito possuem taxa de crescimento 3 vezes maior do que das outras empresas que têm no propósito apenas uma função de marketing. Hoje, o sucesso em atrair talento e atrair cliente está muito baseado em propósito. Depende de quanto esse propósito é reconhecido. Se a gente olhar nas guerras da Idade Média, nós vamos ver que sempre
à frente dos soldados havia um estandarte como esse. Ou seja, o estandarte ia sempre à frente em qualquer batalha. Por quê? Porque ele servia para relembrar a todo instante para o que e pelo que nós estávamos lutando. O propósito corporativo é atualmente esse estandarte das guerras de antigamente. Nós precisamos relembrar nosso público interno, nossos fornecedores e nossos clientes. Pelo que estamos lutando, qual é a razão de existir. E isso que está grudado nesse poste deveria ser um mantra que a gente repete todos os dias. Você é sem querer ou de propósito? Ou seja, esta é a grande pergunta que pessoas físicas e jurídicas devem se fazer todos os dias. Então, numa migração conceitual de propósito, eu diria que em vez de o que eu faço, é por que eu faço. Ao invés de eu mostrar meus pontos de diferenciação do produto, eu tenho que mostrar meu ponto de vista da organização. Ao invés de criar comunicação, eu não estou dizendo ao invés, eu deveria dizer adicional a criar comunicação, eu tenho que criar movimento. Além da ética dos negócios, eu tenho que criar consciência social em cada colaborador. Além de ser uma empresa, uma marca, um produto competitivo, eu tenho que ser distinguido, eu tenho que ser distinto do resto, eu tenho que ter uma diferenciação. E, ao invés de somente comunicar esse propósito, eu tenho que partir para a ação, além de comunicar. Esta é a migração, ou esta adição, se eu pudesse chamar melhor, conceitual. A verdade é que antes, todos nós vendíamos propósito através de produtos, lá na fase 1 da propaganda. Eu estou vendendo o propósito da dona de casa ter mais tempo para ela, para os filhos e para o marido, né? Através do produto que eu estou oferecendo. E agora nós estamos fazendo o contrário. Agora a gente está vendendo o produto através de propósito. Ou seja, quem acha que isso é pecado, vai para o inferno igual. Foi apenas uma inversão da forma. A verdade é que hoje isso é uma obsessão. Se você for para o Festival de Cannes, onde se julgam as grandes propagandas, 100% das propagandas não falam mais de produto, de marca, falam só do propósito. Virou uma campanha de terceiro setor, independente de qual setor alguma empresa trabalha. Por quê? Porque, como tudo no Brasil, mas no mundo também, a gente tende a exagerar no início, para depois esse pêndulo voltar para o centro. Então, por isso é importantíssimo que nosso propósito seja, primeiro, genuíno, segundo, aplicável ou aplicado. E nessa nova era, a comunicação mandatória tem que ser individualizada no target, tem que ser sutil na forma, tem que ser didática na abordagem, tem que ser verdadeira na essência, relevante no propósito e, claro, além disso, criativa, pertinente. Claro, o que sempre foi a obrigação, a missão da propaganda. Então, individual no target, tratando cada indivíduo como se fosse único. Sutil na forma, no sentido de não ser tão explícito quanto sempre fomos até hoje no ato de vender. Didático na abordagem, porque tem muita coisa nova em função da tecnologia aplicada em todos os produtos, e nós precisamos explicar isso para as pessoas. Tem que ser verdadeiro na essência, tem que fazer parte do DNA da empresa aquele propósito, e o último tem que ser relevante como propósito, não apenas para a empresa, mas para todo mundo. Então, essa é a nova direção da propaganda e do marketing, e para isso existem alguns caminhos estratégicos que merecem ser avaliados. E o que eu vou mostrar para vocês agora é exatamente o que estamos falando durante a manhã. É um novo conceito de fazer comunicação que surge fruto desta quarta fase ou quarta onda da publicidade. Claro que não é a única opção, claro que existem outras formas de você vivenciar esta quarta fase da publicidade, mas na nossa visão do Flávio, da visão do Flávio e minha, e de todos os colaboradores da Upper, sem dúvida, é uma das mais promissoras e com custos bem otimizados. Mas antes, um pit stop de algo que comentamos aqui de manhã. Todos nós nascíamos com 4 fases da vida já decidida. Nós tínhamos a fase 1, que era a infância, onde a gente brincava,
a juventude que a gente estudava, a fase adulta que a gente trabalhava e a minha fase que a gente descansava. Né? Era assim. A gente já nascia desta forma. Né? E o que a gente percebe agora é que, às vezes, eu me pego terminando de assistir um capítulo do Netflix no escritório e depois, quando chego em casa, abro uma planilha de Excel. Não tem mais hora, não tem mais local, não tem mais momento de vida. Nós estamos nesse movimento pelo lifelong learning, ou seja, tudo isso mudou nessas últimas décadas, tá certo? Agora a gente brinca, trabalha, estuda e descansa tudo ao mesmo tempo, a vida inteira. E daí o que falamos pela manhã, a importância do lifelong learning, onde pessoas começam uma carreira aos 20, começam outra carreira aos 40 e outra ainda aos 60. E daqui para frente, como já discutimos também de manhã, evolução profissional vai ser como esculpir-se a si mesmo. Não há mais aquela ideia de uma empresa pagando MBA para funcionário. Ou uma agência de propaganda mandando seus diretores de criação para Cannes. O que tem é que dispensá-los aquela semana de trabalho, eles que invistam no seu capital intelectual e depois remunere-os adequadamente, quanto mais esse capital for valorizado. Essa paternalização que existia está acabando em função disso. Pessoas não ensinam, pessoas aprendem. Ninguém aprende o que não quer. E só aprende quem quer ou acha que precisa. E todo mundo que pagar sua própria passagem para Cannes vai aproveitar muito mais do festival. E todo mundo que pagar seu MBA vai aproveitar muito mais os ensinamentos. Dentro dessa visão, as escolas, do jeito formal como são, apesar de eu concordar que precisamos sim de metodologia para incentivar pessoas, precisamos entender que 90% da população tem moral escrava e, portanto, gosta de ser mandado, indicado, e só 10% tem moral aristocrata que permite a essas pessoas, como a Rívica, ser dona do seu destino e, portanto, ter a liberdade de escolher com a disciplina que lhe é natural. Não é? Mas a verdade é que as escolas são hoje uma sentença que a gente cumpre durante 16 anos. Onde somos obrigados a estudar, pagar para trabalhar, o que não queremos ou talvez o que não precisamos. E essa dúvida está ficando cada vez maior. Então, a partir de agora, cada um vai aprender o que quiser, na hora que tiver vontade, a vida inteira. E essa é uma premissa fundamental, que só foi possível por causa do universo digital. Porque, senão, ninguém conseguia parar e voltar para a escola, voltar para o banco escolar. Não mais. O mundo digital permite que isso se altere. Então, o futuro pertence aos lifelong learners, e daí o conceito e a ideia do education, que é esse casamento entre o advertising e o education. E por que isso é importante? Eu já fui professor universitário durante décadas. A academia e o marketing sempre seguiram caminhos próprios e isolados. Não há educação no marketing como preocupação e não há marketing na área de ensino. Ou seja, há um desprezo mútuo que existe entre essas duas áreas. Tá? E um desprezo de longo prazo. E o que a gente sente é que se tem um momento disso acabar, é agora. Então, a educação padece sempre de falta de recursos. E o marketing se ressente da falta de propósito. Olha que casamento perfeito. Não é? Olha que dois lados sentindo falta de algo que o outro lado tem. Então, no fundo, a education é todo o esforço de marketing multiplataforma que tem como objetivo oferecer, motivar, engajar, incentivar pessoas em causas significativas através de disseminar, por qualquer meio, conteúdo cultural, educativo e informativo. Isto é education. Isto é o que qualquer empresa pode, e na nossa opinião, deve fazer. Education une o poder da propaganda, o poder do marketing com o propósito da educação. E talvez esteja no education a nossa capacidade de um salto quântico na educação. Que se continuar pensando ainda em giz, lousa e professor
durante 16 anos, nós não iremos tão longe. Então, o intuito é não somente gerar identidade com as causas da empresa, porque as empresas estão com essas causas atualmente, mas também conscientizar a população sobre a importância delas. Então, não cabe à Natura apenas dizer que um mundo melhor é um mundo sustentável. Ela tem que explicar, ensinar, treinar, motivar as pessoas em se transformarem em agentes ecológicos, em pessoas preocupadas de verdade com esse mundo. E a educação é o melhor jeito de fazer isso. Então, education é o casamento entre relevância, que é o propósito da empresa, e engajamento, a participação do público, seja interno ou seja externo nesse esforço. Eu vou dar aqui uma lista que poderia passar 2 dias fazendo lista para vocês, mas apenas alguma lista que mostra algumas coisas que às vezes são mais profundas, às vezes mais superficiais, às vezes mais sérias, às vezes mais divertidas, mas não importa, o importante é a atitude de engajar nossos clientes, colaboradores e funcionários naquilo que é a nossa causa ou nossa essência. Porque também não precisa ter grandes causas do terceiro setor. Exemplo, por que não nenhuma empresa de vinho oferece hoje uma série de sommelier para apreciador de vinho, para eu entender o que eu estou tomando e como eu estou tomando? Você tem aí a wine.com.br, que é um clube de vinho com centenas de milhares de pessoas. Eu nunca recebi um QR Code no vinho dizendo assim, assista aqui um curso de 12 aulas sobre os vinhos do mundo. Um negócio que daria para todo apreciador de vinho um prazer gigantesco, um engajamento fabuloso. Né? Mas a gente não pensa assim, porque o Departamento de Recursos Humanos fica do outro lado da fábrica. E a área de marketing fica na frente e, no fundo, vice-versa. Nós não nos falamos. Que tal o curso de gastronomia com grandes chefes para iniciantes, já que gastronomia está tão em moda? E cada uma dessas empresas de alimento poderiam fazer isso. Que tal o programa em videoaulas com certificação de ecólogo para disseminar a consciência ecológica, como eu falei? Que tal um projeto de transformar personal trainers, que são 400 mil no Brasil, em personal lifers, dando a eles visão sobre alimentação adequada, sobre sono, sobre tudo aquilo que complementa a visão de um personal trainer? Que tal aulas online de estética e maquiagem para futuros profissionais? E o que dizer de curso de gestão de bar e restaurante que a Ambev deveria patrocinar para os 400 mil bares e restaurantes que são clientes dela? Porque se eles forem melhor administrados, ela vai vender mais produto. E, ao mesmo tempo, está fazendo um serviço para esses 400 mil profissionais. E que tal educar financeiramente pessoas como faz o Primo Rico? Por que pessoas passaram a fazer isso? Por que influenciadores passaram a fazer isso? Por que o Itaú não pensou isso, o Bradesco, o Banco do Brasil? Por que eles não pararam e pensaram? Administrar bem o dinheiro é fundamental para a vida de todo mundo, eu posso ajudá-los a administrar, a ter mais consciência de gestão financeira. Por que a gente não cria curso de barista para apreciador de café promovido pela Nespresso? Por que a gente não tem projetos de conscientização da importância do sono, patrocinado pela Coteminas, uma empresa que vende tudo para você dormir melhor, mas que tem que vender antes dos produtos a importância de que dormir bem faz bem? Porque senão eu não terei a preocupação em dormir. Se eu não entender o que é ritmo circadiano, se eu não entender o que são os beta-amiloides que acumulam na minha cabeça quando eu durmo mal, se eu não entender por que dormir bem é importante, dificilmente eu vou valorizar o ato de dormir, que é o que move a indústria da Coteminas. E que tal a ciência das vitaminas para uma vida mais saudável, patrocinado pela CIMED? Ou séries de como manter a forma sem perder tempo, entendido como time management. E aulas de ikebana e filosofia japonesa promovida para as esposas dos investidores do Banco de Tóquio. E como eu falei, eu podia passar um dia inteiro falando para vocês exemplos de coisas que são relevantes para determinadas partes de cada uma das empresas, que revelam, às vezes, a sua essência, às vezes, o seu propósito, e que custa muito barato fazer. Mas, por alguma razão, essa possibilidade infinita, ela não está sendo exercida, pelo menos em grande quantidade, até agora. Eu, outro dia, entrei no supermercado e vi este
esse produto, azeite galo, colheita ao luar. 40% mais caro que o azeite do lado. Aí eu pensei assim, será que a azeitona fica feliz de ser colhida na madrugada? Uma pergunta. Por que custa 40% mais caro? Quer dizer, se colher de noite, ou seja, não há em nenhum lugar na internet, nem na embalagem, em lugar nenhum, a informação que poderia estar presa num QR Code na embalagem ou disponível no site, mostrando que a colheita, às 3 horas da manhã, consegue captar a umidade máxima da oliva. E que, por conseguir, neste momento, já que são normalmente plantados em áreas de sol, e que, portanto, se você colher de madrugada, a qualidade do azeite é 5 vezes superior à de um azeite colhido durante o dia. Eu, além de ser uma informação interessante para mim, faria com que eu achasse que vale a pena pagar 40% a mais por esse azeite. Então, nós estamos falando de algo que pode ser, vamos dizer assim, filosoficamente importante ou mercadologicamente importante. E aí, o que acontece? Um influenciador ligado em gastronomia vai um dia fazer o unboxing disso, vai explicar e vai ter mais 100 mil seguidores por causa dessa explicação. E o azeite galo não tem seguidor nenhum que está ganhando. Então, nós estamos falando de uma miopia do marketing brutal, ou seja, a influenciadora explica algo que quem deveria explicar é o marketing da Galo ou da Carbonel. E hoje não está explicando. Então, a tendência dos influenciadores surgiu, sim, pela competência deles, pela importância deles, mas muito pela miopia do marketing das empresas, que perdeu sua missão educadora, sua missão consultiva. No mundo, essa nova tendência já começou em alguns lugares, chama-se EduCause, ou a causa da educação. Tá? E temos vários webinars. A Apple está fazendo cursos de código, a Mint cursos de finanças, a Whole Foods cursos de gastronomia, a Kenwood a mesma coisa em gastronomia, a Colgate cursos ensinando para as crianças ou para a mãe qual é a melhor forma de você escovar ou gamificar o processo de escovação para conseguir uma melhor asepsia. A Patagônia está criando cursos sobre como é que eu salvo o planeta. E assim sucessivamente. Ou seja, eu poderia novamente passar aqui o dia inteiro mostrando a vocês marcas que já estão atuando desta forma. Das mais variadas, explicando como foi concebido a cambagem daquele tipo de roda, naquele tipo de veículo. E eu passo a consumir aquilo, a entender daquele veículo e me apaixonar por ele, por toda a tecnologia que está embarcada. Algumas empresas chamam de brand ad, que é o casamento entre marca e educação. Que é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui, onde a Sotheby's agora tem um instituto de arte. Já que o que ela vende é arte, ela quer que o mundo inteiro entenda de arte. Tá certo? E o New York Times tem a escola do New York Times, que ensina jornalismo, mas também influenciadores, como formar influenciadores, está criando novas categorias de pessoas. O Manchester City está criando um instituto de liderança na área do futebol, criando pessoas que atuem na área do futebol, não para eles apenas, para a comunidade, para que o futebol seja cada vez mais profissional. Não é? E, dentre tudo isso, essa é a ideia da Upper, ou seja, uma empresa voltada para exatamente explorar, motivar, incentivar empresas a pensar desta maneira. Então, você vai ter casos como esse da Welfare, onde eu ensino como pessoas podem manter a forma mesmo no seu cotidiano, sobre a importância dos novos medicamentos fitoterápicos, a melhor idade, uma espécie de Netflix sobre saúde na terceira idade. Ou sobre energia da 77 Sol, que é uma empresa voltada para a área de energia. Tudo que você sempre sonhou agora, com as transições de energia, explicando a importância da energia e dando o conceito que a empresa tem de uma empresa inovadora e de uma energia cada vez mais limpa. Ou ainda a Movida,
que entende que uma vida não se mede em tempo, e sim em quilômetros. E quanto mais a pessoa se movimenta, mais ela viveu. E aí cria-se toda uma lista de coisas interessantes, de onde eu devo ir, sobre dicas de alimentação na estrada, e assim sucessivamente. E a Raízen, empresa de energia, de cana e etc., sobre as novas soluções energéticas, né? E a ACS mostrando o streaming da associação comercial e tudo que ela hoje produz de conteúdo. Ou, enfim, novamente, poderíamos passar o dia que a TexNel, que criou a TexPlay, um local onde se discute tudo sobre o mundo da moda, e onde você forma desde estudantes ou recicla conhecimento de pessoas que atuam no segmento de moda. Ou a Lobos Play, que criou uma comunidade de técnicos de enfermagem no Brasil, e a partir disso cria uma enorme quantidade de conteúdo para que esses técnicos sejam melhores técnicos de enfermagem. E tudo isso, como foi falado aqui antes de mim, gerido e apresentado numa plataforma exclusiva para a marca, onde eu posso fazer análise de performance de quem está assistindo, o que está assistindo e quanto tempo ficou assistindo, além de vídeo, texto, podcast, certificação com teste, Big Data, que faz ter uma enorme capacidade de me relacionar individualmente com cada um dos que assistem aquela programação, aquele conteúdo. Esse Big Data depois é usado na formação de comunidades, na geração de eventos ao vivo e assim por diante. E até o metaverso, que o Flávio comentou, que é uma escola da Upper, também pensa desta maneira como Education. Também, ao criar esse curso de metaverso e disponibilizá-lo, entende que para muitas pessoas que fazem esse curso, aquilo se transforma em realidade, em Education, através de outras plataformas. A Aviação Garcia criou, recentemente, uma empresa de ônibus interestadual, o museu virtual, onde as pessoas vão entender mais de toda a história do transporte coletivo e até da própria Garcia, disponibilizado para quem quiser ver. Um investimento diferente da plataforma que eu mostrei, mas não menos relevante e importante. Ou seja, nós estamos falando, portanto, de algo que é muito, eu diria, muito profundo nessa análise, que é o seguinte: de acordo com a Experiential Marketing Institute, elas fizeram um report que 72% dos consumidores têm uma visão positiva das marcas que tragam conhecimento e informação para eles. Só esta frase já deveria se tornar obrigatório a gente trabalhar em Education. Só essa frase. Né? Segundo, 74% dos pesquisados admitem se engajar mais com marca que produz experiência de conteúdo memorável, com consequente tendência a preferir aquela marca em detrimento da concorrência. Em resumo, através do Education, a gente pode ter o melhor, no fundo, das 4 fases da propaganda. A gente pode ter o melhor daquele tempo onde a gente passava 3 minutos num comercial, porque agora a gente pode passar horas de tempo didaticamente explicando o assunto e aprofundando o tema que nos interessa. Da segunda fase, que é um reforço institucional da marca, levando a marca para percepções positivas de liderança perante a concorrência. Da terceira fase da propaganda, quando o domínio da plataforma gera ações genuínas de branded content, de private label media. E quarto e último, porque é uma expressão otimizada, verdadeira do propósito, com real contribuição para os clientes e para a comunidade em geral. Então, essa é uma porta, o Education, que depois de aberta, não se fecha mais. Tá? E a gente tem que olhar isso com atenção. Por isso, vamos libertar nossas marcas de crenças limitantes e vamos investir tempo, pelo menos, atenção, né, no Education. Não deixe o seu propósito, seja ele qual for, se transformar em um slogan, que é isso que a maioria está fazendo. Propósito é algo que se vive e não apenas se fala. E o Education, como eu falei, é uma das possibilidades de fazer isso. Então, a Education tangibiliza propósitos, que torna ele real, promove movimentos, porque as pessoas em torno desse conteúdo se unem, se integram, se conhecem, contribui com a sociedade, porque traz consciência, gera engajamento e reflete uma atitude de liderança, porque quem ensina é percebido como líder. O mantra corporativo evoluiu muito nos últimos anos. No ano 2000, a grande discussão nas organizações era what business are we in? Qual é o nosso negócio?
E se eu chegasse na Sul-América e falasse, escuta, que tal a gente ser sócio de uma academia de ginástica? A resposta seria, você está louco, pô. Não faz sentido nenhum, nós somos uma empresa de seguro-saúde, qual é o nosso negócio? Vamos focar. O foco era o nome do jogo. Em 2010, esse mantra corporativo se transformou não mais em What Business Are We In, qual é o nosso negócio, e sim What Problems Are We Solving, que problema nós estamos resolvendo os nossos clientes. Uma visão já mais aberta, mais abrangente, onde até caberia uma academia de ginástica dentro de uma empresa de seguro-saúde. Né? Foi aí que a gente começou a falar de quais são as dores dos nossos clientes. E mais recentemente, em 2020, na era do propósito, a grande questão é What Dreams Are We Fulfilling? Que sonhos nós estamos realizando dos nossos clientes? O Education responde positivamente a todos eles. Nós somos, através do Education, capazes de focar no nosso negócio e expressar nosso negócio e engajar pessoas em torno do nosso negócio, do nosso foco, como faz a Texnel na área de moda. Nós podemos resolver os problemas dos nossos clientes, conscientizando as pessoas sobre a importância do sono e o risco dos beta-amiloides no cérebro, através de uma série que uma empresa de colchões deveria lançar, como nós também podemos realizar sonhos das pessoas, porque conhecer é sonhar, é imaginar. E o conhecimento leva à criatividade e à imaginação que nós falamos de manhã. Então, ninguém pretende aqui ensinar o caminho a ninguém, é apenas, eu acho, uma visão que a gente gostaria de dividir com vocês, mas educar é, sem dúvida, um bom caminho e uma excelente opção de marketing para os próximos anos. Ou seja, a função de uma empresa é melhorar o produto todo dia. Mas a missão dessa empresa é melhorar a sociedade todo dia. E todas as empresas têm uma função e uma missão. O Education responde à missão mais do que à função. Eu tenho certeza que no futuro toda empresa vai ser uma organização educadora. De alguma maneira, nenhum país muda de verdade sem uma revolução na educação. E nenhuma empresa expressa seu propósito genuíno sem uma missão educadora. Essa é a nossa crença e é isso que a gente queria, de alguma maneira, dividir com vocês. Deixando claro que, para nós, como diz o Kiko Kinslansky, legado não é o que você deixa para as pessoas, e sim o que você deixa nas pessoas. Educação transforma a sociedade. Então, além do que a gente produz, que facilita a vida das pessoas, que torna as pessoas mais bonitas, as pessoas mais saudáveis, é fundamental que a gente entenda que a sociedade está cada vez mais valorizando essa transformação e esse legado que as organizações daqui para frente precisam ter como missão. E isso se faz com a Education. Gente, muito obrigado pela atenção.